Oi, gente, preparado para a nossa quarta aula hoje? Essa aula agora vai ser bem mais prática, né? Nós estamos falando do crescimento na era da igreja para podermos reinar com Cristo no milênio. E a condição não é apenas ter a salvação, mas ter o crescimento e o desenvolvimento da nossa salvação. Então, apenas para fazer um link para refrescar a sua memória da aula 3, que foi a última que nós gravamos, Jesus usou a parábola do semeador, né? Em Marcos capítulo 4, conforme nós lemos, eu não vou ler novamente a sequência, se você quiser assistir novamente, são aulas de 30 minutos, mas Jesus estava ilustrando na parábola, lembra que eu falei para vocês? Não é para o ímpio e para o pecador, e o pecador é que aceitou Jesus. Não, não. Parábola do reino. E se é do reino, é somente para os dele, aqueles que são dele. Então são 4 tipos de solo, né? Ou seja, 4 tipos de cristãos. Um caiu aqui e tal, lá e acolá. Antes de tudo, eu tenho que falar para vocês que terra na Bíblia significa o coração do homem. Caiu em boa terra, caiu no coração do homem. Tem outros textos que mostram a terra que recebe, Hebreus diz, constantemente a chuva que sai do céu. Está falando sobre o coração do homem. Então, terra não é solo físico, verdadeiro. Não. Ela é o coração de quem? Dos filhos de Deus, daqueles que já são dele. Ou seja, todos os que foram salvos em Jesus Cristo têm um tipo de coração e nem todos são iguais. Ou seja, Deus usou a parábola do semeador falando do coração porque, na verdade, ele queria semear-se a si mesmo dentro do nosso coração. Ele foi o grão de trigo que entrou, nos deu vida. Isso foi a salvação. Mas agora esse trigo tem que crescer. A vida dele tem que crescer. E ele faz isso como? Eu praticando uma doutrina? Eu fazendo isso, orando? Não, não. Isso é outra coisa. Ele quer semear a si mesmo dentro de mim para que eu possa crescer, para que eu possa amadurecer, a ponto de chegar à estatura, como Paulo disse, de varão perfeito. Como eu disse aqui na primeira aula, se não me engano, a igreja é como uma lavoura, né? Vai ver a primeira aula lá. E ela tem que nós temos que crescer e amadurecer, porque o Senhor vai passar a foice quando ele vier para a colheita. Bom, muito bem. Então, vamos falar dessa parábola agora, que Jesus veio realmente para fazer isso. Eu quero ler, aliás, não, nós já lemos. O texto é Marcos, capítulo 4, do versículo 2 até o versículo 20. Vamos ver as categorias, tipos de cristão hoje. Muitos estão me ouvindo agora e eu não quero acusar absolutamente ninguém, mas você vai ouvir e vai saber em que categoria você está. E a primeira delas eu chamo de cristãos à beira do caminho, conforme diz o versículo 15. O coração do cristão que está à beira do caminho diz que por estar aquela semente, que é a palavra, que você vai entender já já. Por que ele falou à beira do caminho? Imagina que tem um caminho, você tem que andar nesse caminho. Se você não está andando no caminho certo, mas você está andando à beira, ao lado, um lugar próximo ao caminho, ou seja, apesar dele estar no caminho, ele está próximo, ele não está, ele está, como Jesus disse, à beira do caminho, ou seja, ele está mais perto do caminho, vamos dizer assim, do mundo, do seu sistema, com os seus valores, ou seja, com as coisas desse mundo. Olha, há muitas coisas do mundo que ainda estão vivas no nosso coração. Nós temos a salvação, mas a gente procura mais as coisas desse mundo.
E isso impede o nosso crescimento. Eu diria o cristão que está com um pé no mundo e o outro pé nas coisas de Deus. Mas ele está mais à beira do caminho, é um coração dividido pelos prazeres do mundo e pelos prazeres espirituais. Por causa disso, o coração dele ficou endurecido. Ele busca muito as coisas desse mundo, os valores, o sistema. E quando Deus manda a palavra dele no seu coração, ela não pode germinar, né? Do versículo de Marcos 4, de 4 a 15, a semente que foi plantada, diz aqui na beira do caminho, o que aconteceu? Ele disse que veio o quê? Pássaros, né? Por que ele usou essa expressão? Pássaros e que vêm e comeram aquela semente, não é isso? Pássaros na Bíblia também, deixa eu te dizer, isso é uma referência. Pássaro vive no ar, não é isso? Vem e de repente tal. Espiritualmente, Jesus estava falando que o nosso problema como cristão são os principados e potestades do ar que tem um ministério específico de enganar, colocar coisas no nosso coração, porque os demônios que são aqui da terra, eles enganam quem? As pessoas ímpias. Mas eles são muito mais poderosos, eles nos influenciam, fazem com que o nosso coração fique dividido. E, ou seja, os prazeres carnais são estimulados por eles. E se a gente não crescer, a gente vai e aos pouquinhos a gente acaba ficando estagnado. Ou seja, eu disse para vocês, nós temos que crescer e amadurecer. Senão, nada feito com relação ao reino. Então, é uma pessoa que é de Jesus, mas ele anda paralelamente, né? Ele anda no acostamento, né? Você está no caminho, tem a estrada, ele vai no acostamento, ele rodeia, ou seja, ele está dentro da estrada, mas está no acostamento. Ele tem as coisas de Deus, mas também ainda está muito influenciado e acostamento, de vez em quando tem lá, quando você vê, você cai ali naquela encosta, você não perde a salvação, mas aí não há crescimento. O problema é que, como é que você vai crescer se o seu coração está só nos prazeres e nas coisas do mundo? É impossível. Eu vou falar agora sobre, dentro da parábola, Jesus disse que a segunda categoria dos cristãos aqui, em Marcos 4, do versículo 5 e 6, fala do cristão que tem um coração como solo que rochoso, pedras. Aparentemente, o coração desse cristão, solo rochoso, pelo que a gente vê aqui, ele tem um coração macio. Por cima tem terra, tudo bem, você olha assim, oh, que maravilha, o coração dele está plano. Mas quando você cava 10 centímetros, nossa, tem pedra lá embaixo. As pedras estão escondidas. O que Jesus quis dizer isso espiritualmente? O nosso coração, aparentemente, é bom, mas embaixo dele tem coisas escondidas. É um coração corrupto. Mas como? Eu tenho Jesus? Eu sei que você tem Jesus, mas o coração ainda não está completamente dele. Lembra as 3 fases do ministério de Paulo? Ele não tinha certeza que ia para o reino. Ele se esforçava, ele fazia coisas que não agradavam a Deus. E eu vou desenvolver isso mais adiante, usando outras parábolas de Jesus. Então veja, eu gosto desse texto aqui, deixa eu ver, Jeremias capítulo 17, versículo 9. Ele diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, até mais do que o diabo, sabia? O diabo engana, mas o coração do homem, principalmente o coração do cristão, ele diz que é muito enganoso.
E ele chega a dizer, é desesperadamente corrupto. E Jeremias estava falando, Deus estava falando para o povo de Israel, não era para as outras nações. É para o Israel de Deus hoje, você tem que aplicar isso. E ele diz, quem o conhecerá? A gente não conhece o nosso coração de verdade. A não ser que a gente entre numa situação, você se espanta, uau, como é que eu fui reagir dessa maneira? Eu nunca pensei. Pois é, nunca pensou, morreu um burrinho porque nunca pensou. Quer dizer, isso era uma expressão que a gente usava na minha... Eu não estou chamando ninguém de burrinho. Mas olha, às vezes Deus permite uma situação assim de tentação para você dizer, não, eu não caio em tentação, isso nunca vai acontecer e tal. Não vai? Aí Deus põe lá aquela situação e eu não quero enfeitar o pavão, de não criar nada aqui, né? Você bota um dinheiro lá em cima da mesa e tal, ninguém tá vendo, ou você pode fazer... pum! Você diz, ai meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Ou então Deus permite aquela donzela bonita, donzela, né? Eu sou da época de donzela. Aí você olha assim, Aí o teu coração, o que você faz? Você diz, oh, glória a Deus, que beleza, criatura, né? Seria melhor. Mas o coração é corrupto. Quem conhece? A maneira de você conhecer o seu coração é Deus te colocar numa prova. Por isso ele diz, né, lá em Jeremias 17:9 que eu estou lendo, eu, o Senhor, esquadrinho, eu fuxico o seu coração e eu provo os pensamentos, porque o coração está ligado aos pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, nós somos muito superficiais, mas Deus vai a fundo e diz, ele não sabe como ele vai reagir. Ele prova, ele coloca. Você diz, não, nunca vou fazer isso. Deus te coloca numa situação de prova, você se acovarda. Você vai dizer, mas eu sou covarde, não sabia que era covarde. Bom, como a gente está vendo aqui, o nosso coração engana mesmo. Sabe, há coisas escondidas, há impurezas. Nós temos motivos duplos, não é verdade? Você diz, ô irmão, glória a Deus pela tua... Você está com... E crente que você está ali demonstrando o amor para o irmão, mas você tem uma segunda intenção no coração. Você tem aquela dupla intenção. Ou às vezes você faz isso porque você tem um desejo impuro, querendo alcançar alguma coisa. Ou seja, nesse coração, aparentemente... A terra é muito boa, fofinha, mas tem pedras, coisas escondidas. E por causa disso, não tem como crescer raiz. A vida de Deus não pode crescer. São as pedras enganosas do nosso coração. Como que a raiz de Deus, a raiz da vida de Deus só pode crescer se tiver um coração bem fofo, sem essas pedras, sem essas rochas. Isso sem falar que essas pedras também podem ser pecados escondidos. Prostituição. Olha, pega as obras da carne e você vai ver. Eu não quero, como eu disse, acusar ninguém, mas pessoas egoístas, tem cristão egoísta? Isso impede o crescimento de Deus. Ele quer tudo para ele. Ele não quer dividir com o irmão. Invejas, ciúmes, self-control, né? Controle próprio. Quando vem, diz o texto, ele não tem esse crescimento por causa dessas pedras rochosas que enganam o coração dele. Na hora que vem o sol com o calor, ou seja, o sol e o calor aqui são as aflições, as adversidades, as perseguições. Aí vem aquela sementinha pequena, seca. Por quê? Porque não tem raiz. Diz aqui Marcos 6, não é isso que diz? Vou ler o versículo 6, depois o de 16 e 17. Só para lembrar, porque eu não li no início o texto. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se.
Aí Jesus diz no versículo 16, 17, semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, então ele está falando de cristão, que está ouvindo a palavra. Ele ouve a palavra. Que maravilha, adorei, pastor, que benção essa palavra. Ele lê, que maravilha. Logo recebe com alegria, aleluia, pastor, aquela aula foi uma... Não, se você está gostando das aulas, pode me inscrever, não tem problema. Você vai até me incentivar. Eu tenho um irmão, o irmão Caleb, ele diz, pastor, ele faz o resumo da aula lá e coloca no YouTube, diz, esse foi o resumo, essa aula abençoou meu coração. É bom ouvir isso. Mas muitas pessoas, não é você não, Caleb, agora eu falo genericamente falando, né? Eu só falo bem dos alunos. Meus alunos não têm nada de ruim. Amém? Sei lá, eles não estão aqui para responder. São estes os semeados em solo rochoso, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Tá dando para entender? Posso falar mais um solo? Quanto tempo tem? Eu não quero passar os 30 minutos, gente. Tem 15 minutos ainda, ótimo. Você está vendo como é importante? O nosso coração é enganoso, sim. Às vezes a gente está à beira do caminho e está buscando mais com aquele afinco às coisas do mundo. Eu me dedico ao trabalho, eu me dedico aí. Mas quando chega a dedicar na palavra, pastor, não dá, sabe como é? E como é que ele vai crescer? O que está em jogo aqui é crescimento para ir para o reino. Cai em solo rochoso, recebe a palavra com alegria, mas vem logo a influência maligna, trazendo o sol, né, dos... Olha, não se engane não, hein? O ministério dos anjos caídos dos últimos dias, que estão aí, Paulo falou, a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra esses principados e potestades do ar que descem e que criam situações e perseguições, abrem coisas. Se você não tiver firme, a terra do seu coração não tiver bem fofa, porque aqui, quando vai ser a última parte, obviamente. Primeiro a gente tem que ver como Jesus mostrou. Se não tem, a gente cai, é enganado e começa tudo de novo. Temos que arrancar as minhocas da terra, o solo rochoso, se tem qualquer... afofar o terreno. Como Jesus contou uma parábola, ele disse assim, quem pega no arado, não é isso? Pega no arado, o arado é para fazer com que a terra fique fofa, tira as pedras, e diz quem pega no arado e olha para trás não é digno do reino. Eu vou falar depois de muitas parábolas, gente, porque as parábolas que Jesus contou são tremendas, são coisas práticas. Essa parábola, ela é assim bem... Embora eu tente ser um pouco mais objetivo, mas elas são assim bem subjetivas, bem objetivas, aliás. Eu quero ser mais subjetivo, entrar mais a fundo e para isso as parábolas vão complementar. Então a terceira categoria de cristãos, o coração, essa palavra é para mim e para você, tá? Eu não estou aqui acusando ninguém, né? É como eu disse, pelo contrário, meus alunos têm todo o coração, né, do quarto solo. Amém. Se alguém disser amém é porque é verdade. Então cada um responda por si. Aqui no versículo 7 diz que tem um tipo de coração de cristão que é de solo espinhoso. Você já tentou plantar no solo entre os espinhos? Sabe o que acontece? Os espinhos sufocam o crescimento da vida. Diz aqui Marcos 4, né, que é a parábola do semeador, já o versículo 18 e 19 fala sobre isso. Ele explica quais são os espinhos, porque Jesus explicou a parábola, né? Diz assim, cara, esse aqui é fácil, não preciso nem de revelação. Ele diz assim, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas
os cuidados do mundo. 2, a fascinação da riqueza. Tem gente que só corre atrás de dinheiro. Quer mais bênção. Nós não somos contra o dinheiro. Deixa que o dinheiro corra atrás de você. Isso é diferente. E as demais ambições. Crente que tem ambição por dinheiro, pelos cuidados, pela fascinação da riqueza, ou seja, o que o dinheiro pode trazer. Ah, eu quero isso, eu quero ter mais uma casa, mais outra, eu quero ter 3 carros, eu quero, se puder, uma lancha. Eu não sou contra nada, eu estou dizendo o seguinte: se você quer crescer e amadurecer na vida de Deus, seu coração tem que buscar primeiro o reino, e todas as coisas vão ser acrescentadas. A Bíblia não diz que você vai ter que buscar as outras coisas, elas serão acrescentadas. Mas diz o versículo 18, 19 o quê? Os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela o quê? Infrutíferos. Você sabe de uma coisa? Será que a maioria dos cristãos, ou a minoria, não sei, o que são os cuidados do mundo? Na verdade, eu entendo que aquele cristão com um coração espinhoso, ele não está muito satisfeito com as coisas que ele tem, não. Ele já tem uma casa, tem um carro, ou se ele não tem... Olha, uma das coisas que mais impressiona o coração do Senhor é o quê? A nossa gratidão que nós temos. Se você é grato com tudo que Deus tem, mesmo que seja pouco, Ele vai acrescentar mais. Há verdades práticas aí. Eu tenho um carro, meu carro tá bonitinho, mas é 2009 e tal. Agora eu estou precisando de um 2016. Aí ele começa a buscar as coisas mais do mundo, mais dinheiro e tal. Espera! Se o Senhor quiser te dar, não gaste dinheiro nisso. Nós temos que ter sabedoria. Aliás, já fizemos uma série, né? Como era o nome daquela série? O Administrador Infiel. Eu dei ali várias aulas. Eu vou gravar essas aulas também para mostrar. Então, é uma pessoa que está ambiciosa, Eu não sou contra nada, mas se você busca mais o sucesso do seu trabalho, vai estudar mais. Pastor, é contra estudo? Não, eu sou formado. Eu tenho universidade, sou formado na Universidade Federal em jornalismo, propaganda, publicidade. Mas olha, a minha prioridade sempre foi as coisas de Deus. Por isso que eu larguei as outras. Você vai aonde seu coração está. Não se esqueça que tem a vida da igreja, a lavoura de Deus. É lá que a semente tem que ser cuidada. Não, eu tenho que enterrar o meu pai, eu tenho que cuidar da minha namorada. Não, minha mulher não pode ficar sozinha. Mas na hora que ele vai pro futebol, ele não quer nem saber se a mulher tá aí. Tchau, fui, vou com os amigos. Onde você vai? Não, vou no Maraca. Agora é o outro lá, aquele que tem lá na... Engenhão. Não, vou no Engenhão. Não, agora sabe, um amigo me chamou para pescar, vou em Angra. Não, mulher não vai. Agora ele só cuida da mulher. Tem na igreja, amorzinho, vamos na igreja. Tem reunião do estudo, pastor Júnior, uma palavra. Não, esse cara, ele tem igreja? Não tem nada. Que isso? Não, vai você. See you in the Kingdom of God. Não sei. Eu te vejo no... Você está se preparando para o reino? Não, pastor, eu não preciso crescer, eu já sou salvo. Ok. Eu não vou te ver em outro lugar, mas você vai para o outro. Depois... Esqueceram da vida da igreja. Porque olha, não resta mais tempo para você conhecer as coisas de Deus. Essa que é a verdade. Você pode botar isso na área do trabalho, na vida da igreja. Falta tempo para você ter comunhão e ensino, tudo isso. Igreja é comunhão dos irmãos. Tendo crescimento, eu cresço, você cresce. Hoje eu recebi um texto muito interessante. Nós estamos estudando sobre o tabernáculo. E um dos alunos que eu tenho aqui em Teresópolis
me falou sobre a Via Láctea, que ela é do mesmo tamanho. É tremendo, eu vou dar isso na aula do tabernáculo. Em projeções, os cientistas viram que as medidas do tabernáculo são as mesmas medidas da Via Láctea. A sabedoria do nosso Deus é tão grande. Eu disse, Senhor, eu quero mais, eu quero crescer nessa vida. Mas ficar buscando as coisas do mundo, não é que está certo e não é que está errado. O problema é que tudo é o seu foco. Qual é a sua prioridade? Fascinação das riquezas. Trabalhar mais, hora extra para ganhar mais. Passa a noite, trabalhar, quero mais promoção para ganhar mais dinheiro. Ei, o que você está fazendo para crescer na vida de Deus? Está fazendo o quê? A sua ambição é só o trabalho? Trabalhe. Paulo diz, quem não trabalha não come. Deus não gosta de vagabundos. Mas procure o reino e você vai ver que tudo vai ser acrescentado. Vamos falar a verdade. Quem tem fascinação pelas riquezas, dificilmente ele vai crescer na vida de Deus. Jesus contou uma parábola, né, do jovem rico e tal, disse e tal. Enfim, depois eu vou contar essas parábolas. O cristão que tem espinho no coração, está sufocado com outras coisas. Precisamos, de sabedoria de Deus para identificar o que é certo, o que é errado, qual é a prioridade, o que é importante. O que é mais importante para você? As coisas importantes ou as coisas urgentes? Às vezes a gente vai buscar, não, é urgente, eu tenho que fazer isso aqui. Mas Deus disse, não, o que importa é buscar primeiro o reino. Em qualquer área, muita gente tem tempo para os fascínios e para as coisas do mundo, mas não tem tempo para o Senhor. Não, trabalhar não dá. Eu quero ir lá na igreja, que aquela igreja, eles fazem assim 10 minutos, 5 minutos, você faz, passa na fila de oração, recebe e vai embora. Ei, bênção nenhuma vai te levar para o reino. Crescimento de vida, sim. Se eu não ganhar dinheiro, pastor, eu preciso de tempo para trabalhar, preciso... Olha, uma pessoa, o meu filho lá da Nova Zelândia, que chegou, ele veio há 3 semanas atrás, o Dudu, ele veio aqui e viu a sede da missão, porque nós moramos juntos lá nos Estados Unidos, depois ele foi para a Nova Zelândia, casou, teve filho. Então, quando chegou lá, ele veio aqui para visitar a mãe dele, e ele, quando entrou aqui, ele disse, uau, mas que casa maravilhosa e tal, essa zona de milionário. Mas você ficou rico? Eu disse, não, eu continuo mesmo Durango. Mas Deus vai acrescentando. Ele falou, poxa, sabe de uma coisa, é verdade. Você vive numa situação sem ter dinheiro, Deus vai dando, vive melhor do que os milionários que vivem aqui em volta. Se eu te disser quem são os judeus ricos que moram aqui, famosos, a família era uma das 3 maiores ricas do Brasil. Eu não vou me referir a quem é, mas ele mora a menos de 500 metros daqui, a família, porque ele já morreu. E ele disse... Como isso? Busca o reino. E o Senhor faz. Se eu fosse... Olha, a pessoa já fala, pastor, eu tenho um negócio de pedras e tal, preciso de uma pessoa de confiança e tal, eu vou lhe pagar tanto. E eu disse, não, muito obrigado, porque eu vou gastar muito tempo, eu tenho que trabalhar 8 horas e eu tenho que preparar as aulas para não ganhar muitas vezes quase nada, mas não me importa. Eu quero crescer e amadurecer nas coisas de Deus e é isso. Eu não sou contra trabalho, eu ralo, você não sabe o que me custa. Precisamos ter mais tempo com o Senhor, precisamos ter mais tempo com o povo de Deus, eu louvo a Deus pelo sacrifício que cada aluno faz para estar com a gente. Eu faço esse sacrifício para que você tenha, eu gasto às vezes antes de carro, agora levo menos tempo, eu gastava 2 horas, 3 horas para chegar a isso ou aquilo. Nós temos sim que pagar um preço. Bom, acabou o tempo, né? Na manhã nós vamos falar do cristão
que tem um coração que é boa terra. É isso que importa. Um abraço, queridos, amanhã. E vai meditando nisso. Eu não estou aqui acusando ninguém, mas pare diante do Senhor, vê se você não está enganado. Não, eu não sei. Então eu vou pedir ao Senhor que te coloque numa situação, mesmo que vai te mostrar quem você é. E você vai dizer, meu coração é incorrupto. Senhor, tem misericórdia, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Um grande abraço. 30 minutos de aula conseguimos e amanhã mais. E olha, tem muito assunto aqui, tá? Vale a pena gastar tempo, porque no tribunal de Cristo você vai dizer, ai, graças a Deus, eu abri mão disso, o Senhor me abençoou, mas ouvi a palavra viva. Um abraço, em nome de Jesus, que o Senhor te edifique um pouco mais hoje. Até mais.